Muito bom dia, meu nome é Denis Moreski, falando para a Engenharia, e hoje nós vamos dar um fim para aquele seu problema com resistência de materiais, ou mecânica das estruturas, dependendo de onde você estuda. O programa que eu vou apresentar hoje é um programa que ele é bem complexo, eu inclusive não sei mexer nele 100%, só que ele me ajudou bastante na época de graduação em algumas matérias, principalmente resistência dos materiais, né, que é a mecânica das estruturas, dependendo de onde você estuda, muda um pouco a nomenclatura, e é o programa F-Tool. Ele é um programa que foi criado aqui no Brasil, salvo engano, pela Universidade no Rio de Janeiro. E ele é um programa feito para analisar pórticos planos, né, para fazer uma análise da estrutura de pórticos planos. E ele é bastante útil, principalmente quando você está estudando essas matérias e não consegue conferir o seu resultado, né, quando você não tem um gabarito, alguma coisa. Claro que se você quiser usar ele para responder algum trabalho, né, alguma coisa assim em casa, eu não sou o fiscal da sua universidade. Mas então, só para ter uma ideia, vamos lá. O site também, na hora que você for fazer o download dele, não precisa ficar indo em site que nem baixa aqui, esse negócio que baixa um monte de malware pro seu computador, né? Spyware, que fica botando propaganda, um monte de coisa. Então o site oficial dele é o ftool.com.br. Aqui você vai clicar em download e ele vai pedir que você se registre, né? Para se registrar, vai fazer um e-mail e senha e vai abrir essa janela aqui do download. Ele tem para uso pessoal, ele é gratuito. Tem algumas ferramentas mais interessantes para o pessoal que usa ele de maneira profissional, porque ele é um programa que se tornou muito completo ao longo dos anos e muito utilizado. Então você tem aqui bastante coisa interessante. A gente vai estar usando ele hoje com uma forma um pouquinho mais simples, como eu diria, só para conferir realmente alguns exercícios. Você vai baixar ele, ele vai baixar de uma forma zipada, e você pode tanto extrair ele como deixar ele zipado. Quando você mostra ele na pasta aqui, ele fica dentro da pasta que está aqui compactada, né? Ele fica o executável dele. Você pode levar isso para algum lugar, você pode até, inclusive, depois de extrair ele, fixar ele na sua barra de acesso rápido aqui embaixo. Mas quando você clica ele duas vezes, ele já executa, que ele é um programa bem leve, bem interessante de ser utilizado. Então, essa é a primeira tela inicial dele aqui. Aqui, as ferramentas iniciais que a gente pode ver, que são bem interessantes, são principalmente o grid aqui embaixo, que eu acho que sem ele fica bem chatinho. E aqui daí você pode já colocar a distância que você quer entre os pontos, né? Para melhor se adaptar ali ao tamanho da sua estrutura. Então a gente tem ele de 1 metro, eu vou deixar ele por aqui, mas caso a gente quisesse mudar ele para, por exemplo, de 1,5 m, 1,5 m, ele vai mudar. Então de meio metro e meio metro. Ele fica aqui, é meio fraquinho mesmo os pontos, mas acho que dá pra ver bem na gravação aqui, certo? Então eu vou deixar ele com 1 metro mesmo. E o que eu gosto de fazer quando a gente tá fazendo algum exercício, para não ter erro, é colocar o snap. Esse snapzinho aqui pra parte de desenhar a estrutura, ele é bem interessante, e depois nem tanto. Então se eu clico no snap aqui, a hora que eu vou selecionar um ponto, selecionar uma barra aqui, ele vai percorrendo de ponto em ponto, ele não me deixa livre, né? Ele vai indo de pontinho em pontinho. E daí quando eu tenho na seta aqui de modificação ou de seleção, ele deixa livre. Então eu vou desenhar uma barra aqui. O primeiro e o último ponto da barra já são nós. A gente pode colocar quantos nós a gente achar interessante. E aqui eu vou fazer uma abordagem meio que em relação aos erros, porque para ficar um pouquinho mais, talvez não mais fácil, mas mais didático. Então o que a gente vai precisar fazer, né, o passo a passo para ele. Então o que a gente está interessado no começo? Colocar cargas. Aqui a gente tem tanto a carga, né, nodal, né, cargas dos pontos, as cargas de momento, as cargas distribuídas e as cargas que são linearmente variáveis. Ele coloca um começo e um fim aqui. Certo? Então vou colocar uma carga nodal a princípio. Então, mas o primeiro passo, antes das cargas ainda, vamos colocar os apoios. Eu quero colocar alguns apoios diferentes. Então o apoio vai ser aqui. E aqui eu posso especificar o que eu vou fixar no meu apoio. Mas primeiro então eu vou selecionar qual vai ser o nó que vai estar meu apoio. Ele vai ficar ressaltado em vermelho aqui. Eu quero que ele me deixe fixo tanto o X quanto o Y, mas me deixe a rotação livre, certo? E daí aqui eu vou aplicar essas condições. E aqui ele já me desenha o nosso apoio. Se eu quisesse deixar o Y livre,
A hora que eu leio, a hora que eu aplico o nó, ele fica aqui. Se eu quiser deixar o X livre, seleciono o meu nó e aplico ele. Ele sempre sobrescreve daí a última configuração. Certo? Aqui é um desenho bem simples. Vamos partir para as cargas. As cargas, quando a gente for criar elas vão precisar ser criadas uma a uma. Então eu vou criar uma carga nova. Vou dar um nome para ela. Né, um jeito interessante é colocar o valor dela para você não se perder. E a ideia é que depois todas as cargas ficam aqui de modo que você só precisa aplicar. Então a gente tem essa. Eu quero aplicar nesse nó, essa carga. Eu quero que ela tenha, de fato, no eixo Y 10 kN. E vou aplicar ela aqui. Então aqui ela está de baixo para cima. Se eu quiser ela de cima para baixo, coloco um menos. E ela já vira aqui. A carga variada vai ser basicamente da mesma forma. Eu vou criar uma carga nova. Eu quero colocar ela como 15 kN por metro. Vou colocar aqui 15 kN por metro. Vou selecionar quais são os nós, né? Entre quais nós ela vai ser aplicada. E vou aplicar ela então. Então aqui já temos algumas forças aplicadas. Já dá para ter uma ideia bem interessante aqui. Ele também tem alguns parâmetros térmicos, caso você esteja interessado nisso. Mas hoje a gente vai ver só como resolver um exercício mais básico, digamos assim, só para apresentar de fato o programa. Feito isso, então, seria só uma questão de clicar para ele gerar os gráficos, né? Aqui em cima à direita. Em cima à direita ele vai ter também as forças axiais, né? As forças que atuam no eixo. As forças cortantes, que é o shear, e o momento. Quando eu coloco isso, ele já me dá o primeiro erro. Que a primeira coisa que a gente tem que fazer, definir um material para todos os membros. Os membros, no caso, são as barras, né? Então, vamos definir um material. O material se define aqui, parâmetro de material. Eu vou primeiro criar um material aqui. Vou colocar um genérico. Porque, de fato, como a gente está interessado no diagrama das forças, o material, nesse primeiro momento, não é tão interessante. Vou dar um OK aqui. Ele já me dá um parâmetro genérico. Já temos tudo selecionado, todas as barras selecionadas. Eu vou aplicar. Vou tentar novamente, então, gerar o meu diagrama de esforço cortante. Temos nosso segundo erro, né? Que é justamente definir uma área de seção para essas barras. E a área de seção a gente vem aqui em cima à esquerda também, do lado dos parâmetros, e define a área de seção. Vou criar a primeira, vou colocar ela como genérica também. E ela também não vai ser relevante para essa parte que eu quero mostrar hoje. Então eu quero colocar ela como retangular. Então um OK aqui. Aqui ele já tem qual os parâmetros que ele está levando em consideração, né? Vou colocar ela como basicamente uma seção unitária, certo? Vou selecionar todas as minhas barras e vou aplicar. E finalmente, nós podemos então clicar para ele gerar nossos diagramas. Ele vai pedir para salvar. Vou salvar em cima desse último que já tem aqui. Ele nos tem o diagrama de forças, dos esforços cortantes na minha barra, certo? Normalmente, quando a gente vai começar a fazer um exercício desse tipo, a gente começa pelos valores de reação, que a gente pode ver não estão presentes aqui. Só que eles foram calculados também. A questão é que eles não estão sendo exibidos. Para exibi-los, o que a gente vai fazer vai ser vir aqui em cima à esquerda, né, dar no display e colocar os valores de reação. Então ele me dá todas as reações aqui dos meus esforços. E tanto esse como do momento também. E as forças axiais. Certo? Como eu disse, como eu disse no começo, é um programa muito interessante, é muito útil, principalmente para o pessoal da engenharia, né? Mas o pessoal da arquitetura também tem algumas matérias de resistência que eu sei. E muitas vezes a gente tem esse problema, como eu disse, de não ter o gabarito, ou ficar na dúvida, não ter para quem perguntar. Então, um programa desse, saber utilizar pelo menos essa primeira parte e ir construindo a partir daí, né? Vendo mais detalhes, vendo como aplicar outros parâmetros, né, nos nossos cálculos, eu acredito que já seja bem interessante também. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo, nos comentários, ou então manda pra gente no nosso Instagram, e até a próxima.